Tudo bem, pessoal? Bom, os estudantes dessa disciplina são os mesmos, né? Então, mas de qualquer forma, boa noite. Vamos dar início aqui a mais uma aula da disciplina silvicultura, né? E vamos falar aqui de florestas, particularmente as florestas naturais, certo? Deixa eu dar um print aqui para ver quem está presente. Fazer um controlezinho aqui. Tá saindo áudio não, professor. Beleza, agora tá ok, né, Rafael? Agora sim. Tá ouvindo? Ok. Sim, agora tá ouvindo. Tá ok. Beleza. Então, veja bem, nessa aula de hoje, nós vamos falar sobre a composição de florestas, tá? Eu quero que, nesse momento, nessa aula de hoje, vocês pensem apenas em florestas no ambiente natural, tá? Ou seja, é uma vegetação nativa, tá? Ou vegetação nativa, ou vegetação que está surgindo, perfeito? Perfeito? Então, esqueçam nessa aula de hoje, tá? Uma plantação de eucalipto, uma plantação de teca, uma plantação de seringueira, tá? Não tratamos disso nessa aula. Vamos falar sobre a composição da floresta no seu ambiente natural, como que começa, né? Como que as espécies começam a habitar um ambiente antes não habitado, né? E vamos entender como que acontece, né, a ocupação da paisagem, certo? Inicialmente a gente vai falar sobre, a gente vai imaginar um ambiente totalmente nu, tá? Sem cobertura vegetal. Então imagine vocês aí uma área de cascalho, tá? Exemplo aqui da cascalheira que tem aqui em Rio Verde. Ou então um ambiente mais complexo, tá? Muito provavelmente vocês já viram, né? E sabem que o continente, ou melhor, qualquer extensão de terra, é resultado de
atividade vulcânica. Tá? Então, num passado remoto, um passado muito longínquo, houve, por exemplo, aqui nessa nossa região do Cerrado, a região do Cerrado, né, Centro-Oeste, lá no Paraná, tá? Houve uma grande atividade vulcânica. Tá? E ocorreu o quê? Um grande derramamento basáltico. O basalto é aquela mesma rocha que resulta, né, que o pessoal produz o pó de brita, a brita da construção, aquilo é basalto. No passado muito remoto, né, isso daqui era tudo, né, uma grande extensão de rocha basáltica. E aí, com o tempo, foi se formando o solo, né, a velocidade de formação do solo é aproximadamente 1 centímetro para cada 100 anos, né, e o solo foi se formando. Até então, até aquele momento ali, não existia vegetação alguma. Mas eu estou contando uma história que ficou no passado distante. Mas não somente, olha só, existem ilhas no Oceano Pacífico, existem muitas ilhas, viu? E existe muita atividade vulcânica em algumas localidades. Então, veja lá alguns vídeos, por exemplo, né, do Globo Repórter, tá? Que eles fazem uma incursão para o interior aí do Oceano Pacífico, né, e mostra uma ilha sendo formada em tipo 3 anos, né? Isso significa uma erupção de um vulcão que está ali, né? Ele começa a transbordar lava, e no período aí de 3 anos, né, você tem a formação de uma ilha do tamanho de Fernando de Noronha, por exemplo. Tá? E com o passar de mais alguns anos, aí entenda-se 20 anos, começa a surgir, né, vegetação. Só a partir daí começa a surgir vegetação. Então a gente vai falar sobre as fases, né, de ocupação dessa área. Primeiro começa com algumas espécies que nós chamamos de heliófitas. Lembra-se da nossa aula passada? Espécies heliófitas. Tá? Nos 3 primeiros anos, isso vai ser ocupado por espécies heliófitas. De 4 a 8 anos, aí começam a surgir espécies que nós chamamos de excitófitas. Tá? E daí por diante, né, a área começa a dinâmica da área começa, né, a ser mais acelerada, e as espécies excitófitas, elas vão, elas começam, né, a dominar aquele ambiente. Bom, em princípio, eu quero, então, retomar alguns conceitos, eu quero rever alguns conceitos. O que vem a ser aí essas espécies heliófitas e espécies excitófitas? Atenção, porque isso inclusive, isso pode responder ao exercíciozinho que vocês precisam responder lá no portal do aluno, tá? É relativo a esse conteúdo aqui, ó. Veja, espécies excitófitas. Veja bem, essas espécies aí, essa classificação, é necessário falar, essa classificação é com relação à tolerância das espécies quanto à incidência de radiação, né, quanto à incidência de brilho solar. Ou melhor, não exatamente tolerância, tá, mas a adaptação de uma espécie ao brilho solar. Tá? Em outras palavras, ainda de uma forma mais simples, isso significa a adaptação da espécie ao sombreamento. Tá? Eu estou me referindo aqui a 2 divisões, certo? Uma classe é relativa a espécies que toleram o sombreamento, tá? Que pode viver na sombra da copa de algumas árvores. Né? Essa classe
de árvores, de espécies, elas são chamadas eciófitas, tá? Eciófitas. Né? Guarda esse nome. As eciófitas, elas são tolerantes à luz. Perfeito? E a outra classe, ela é chamada de heliófitas. Eu já disse na aula anterior, né? Esse nome hélio remete, tá, a sol. Hélio, acho que em grego, né, significa sol. E, portanto, são espécies que elas são ávidas, tá, por luz solar. Elas adoram a luz solar. Elas são muito adaptadas àquele clima, né, com bastante brilho solar. Essas são as espécies, portanto, heliófitas. Tá? Então, não confundam, heliófitas toleram sombra. Heliófitas não toleram a sombra. Ela gosta de luz. Perfeito? Nesse quadro aqui, a gente detalha um pouquinho mais as características das espécies, essas duas categorias de espécies. Veja bem, vamos começar pelas heliófitas. Tá? Uma característica das heliófitas é quanto à germinação das sementes e quanto ao vigor das plântulas, certo? Muito bem. Essas espécies heliófitas, elas germinam, e somente germinam em condições o quê? Ensolaradas. E as plântulas, reparem nesse nome, plântulas. As plântulas, elas encontram ambiente favorável somente quando, né, embaixo de radiação solar. Tá? Na sombra, não. Embaixo de radiação solar é que ela encontra o seu ambiente favorável. Esse mesmo grupo, né, de plantas, tá? Quanto ao crescimento, a velocidade de crescimento, elas são muito rápidas. Elas são muito rápidas. E nós podemos dizer também que essas espécies não vivem muitos anos. Tá? Muitas vezes são espécies vegetais que têm um ciclo anual. Tá? Uma outra propriedade é o seguinte, ela produz madeira. Quando produz madeira, algumas são herbáceas. E o que significa herbácea? Ela não produz um caule lenhoso. A maioria é assim. Tá? Quanto à competição, em geral, essas espécies, lembre-se, eu estou falando das espécies heliófitas, elas gostam de luz, elas crescem rapidamente, o caule delas não é um caule lenhoso, né? É um caule mais mole, tá? E a composição, bom, em geral, a competição, elas não são boas competidoras ao nível, assim, de uma espécie com a outra. Bom, mas afinal de contas, né, me dá nome, me dê um nome, me dê nomes, né? Vocês devem estar com essa vontade de perguntar. Heliófitas, tá, é um grupo de espécies, mas quem as espécies que participam desse grupo? Aí vocês entendem o seguinte, né? Nas heliófitas, entendam como heliófitas espécies, espécies do tipo lobeira. Lobeira é uma espécie heliófita. Né? A lobeira, ela dá lá no meio do pasto, ela dá lá no meio do cerradão. É quando a gente derruba o cerrado é que aparece a lobeira, não é verdade? Isso significa que ela não tolera luz, ela gosta de sol. Isso é uma característica aí desse grupo. As heliófitas, a lobeira é um tipo delas. Né? Me ajuda a pensar mais. Eu não sei se... O que mais, pessoal? Espécies aí que normalmente elas aparecem quando a gente derruba o cerrado. Né? Qual é? O cacau. O cacau. Cacau. É o quê? Muito provavelmente
muito provavelmente ela é uma espécie, ela não é heliófita, muito provavelmente ela seja hesiófita. Tá? Ela tolera o sombreamento, né? Mas um dia ela tolera o sombreamento para um dia chegar à luz. E aí ela ocupa algum espaço. Tá? Eu dei o exemplo da lobeira. Tudo isso daí, quando a gente derruba o cerrado e aparece, né? Açapeixe, tá? O que mais? Malícia, o que mais? Gabiroba. Gabiroba, ótimo, o que A mais? gabiroba. Sim, gabiroba, tá? Tudo são espécies aí heliófitas. Elas gostam do ambiente ensolarado, tá? E elas sobrevivem muitos anos? Não sobrevivem muitos anos. Algumas são até anuais. Por exemplo, as espécies que nós cultivamos, aí eu estou um pouco desviando, né? Eu estava no ambiente natural, coisa nativa, estou desviando. Olha, as espécies que nós cultivamos são espécies heliófitas, tá? Essas culturas anuais, elas são heliófitas, tem todas as características de heliófita. Ela adora brilho solar, tá? Não tem como você cultivar na sombra, tá? E ciclo anual, né? Ciclo aí de alguns meses. Crescimento, o hábito de crescimento dela é muito rápido, né, das espécies anuais, tá? Nós chamamos essas espécies de estrategistas R, tá? O que é um estrategista R? Quando ela encontra sol e ela tem oportunidade de crescer, o crescimento dela é acelerado. A estratégia dela é crescer rapidamente e abafar todo mundo para que somente ela fique na área, entendeu? Então, se a gente for pensar, por exemplo, na evolução das espécies, pode perguntar, Helder. Professor, eu já vi lá no Mato Grosso, eu tive oportunidade de ver lá lugar que não tinha plantado nenhuma semente de capim lá, era mata, derrubou e o capim saiu, sem jogar. É impressionante. Eu vi muito isso É lá. esquisito. É feio demais da conta. É feio demais da conta. É esquisito. Você sabe o nome que o pessoal dá para aquilo lá? Você lembra do pessoal? Começa a junqueira, né? A juquira, exatamente. Eles chamam de juquira. É o seguinte, lá a galera derruba a floresta, tá? E planta a semente de pastagem. Só que aquele solo lá, ele é um solo com 15% de argila, muito arenoso, muito arenoso, tá? Aquela região do meio norte de Mato Grosso ali, tá? Oeste de Mato Grosso, aquela terra é muito arenosa, tem 15, 20% de argila só. Sem contar que o pH lá dá até 2,5. O pH dá até 2,5. Eu fiz análise de solo lá, eu vi que a terra era ácida. Ainda nunca encontrei uma acidez com pH tão baixo assim, viu? É baixo. Tão baixo eu nunca encontrei, mas é do tipo 3,7, você encontra 3,8. Eu ouvi lá de aplicação de calcário lá, não sei se é verdade, né? Que quando eu perguntei, eu tenho conhecimento com quem planta lavoura lá, 3,5 toneladas de calcário por hectare. Tem lugar. 3,5 por hectare? Ah, mas 3,5. Isso. E seria muito mais. E seria muito mais se aquela terra fosse argilosa, né? Tá. Bom, mas então você viu lá a juquira. A juquira é um exemplo. Todas aquelas espécies lá da juquira, que faz aquela paisagem da juquira, Nossa. é muito feio, né? Elas são espécies estrategistas R, tá? Ela quer ocupar o ambiente, ela sobe rapidamente, tá? Só que ela quer luz, ela não aguenta a sombra, ela não aguenta a sombra de uma castanheira, ela não aguenta a sombra de nada, tá?
de um IP, ela não aguenta sombra de nada. Quando você abriu a área, a sementeira brota e aquilo vem. Mas isso acontece muito naquela região e em pastagem degradada. Tá? Só pôs a semente lá, não aduba. Lá o pessoal não põe 1 quilo de adubo, né? Não aduba. Né? De vez em quando alguém reforma pasto lá, mas a reforma de pasto deles é o seguinte: põe fogo e depois gradeia e vem com outra semente lá, né? Só para semear, mas não cuida da terra, sabe? Bom, Pode você ver lá tanto que é esquisita aquela terra do fundo lá do Xingu ali. Se uma grade niveladora, se passar numa terra sem passar a grade Roma ou grade intermediária, que é aquela de 36 polegadas, né? A niveladora, você passa no pasto lá, 2 vezes que você passa a niveladora, ela senta no chão, ela afunda de um tanto. Ela afunda, ela como fala, é o tipo da consistência do solo arenoso. Arenoso, né? Mas, bom, mas é bom que parece que não tem pedra, né? Afloramento de pedra. Mas lá tem a região que tem pedra, porque a gente não anda muito, mas eu vi lá, na região, quando eu chegando na cidade lá, tem lugar que você vê que é pedra, pedreira. Perto do Xingu? E o relevo? São José. E o relevo? Lá, ela é alta, mais alta. Mas é plano ou é muito ondulado? Não. Tem região lá que é chapada, média. Tem lugar já ondulado, declivado, que eles falam, né? Isso. Cheio de morro, né? Um horizonte mais ondulado. Perfeito. Lá, só que não tem serra não, entendeu? Serra, né? Não tem serra. Tem não. É morro, né? É só morro, né? Mas a juquira, né, é um monte de espécie que ela é heliófita, ela é estrategista R, ela cresce rapidamente, e aí o ambiente, a paisagem, ela vai se recompor em 5 anos, né? Se você abrir, mete o trator de esteira, em 5 anos, não cuidou, não fez nada, em 5 anos a floresta ela está se recompondo, né? Ela está se recompondo. E aí, muitas vezes, o pessoal vai lá e abre de novo, né? Tem que vir com o trator de esteira de novo. Aí, o que acontece? A galera vem falar aqui que está derrubando a floresta. Mas é área que já foi derrubada no passado, né? Entende? Então, acontece muito isso. Né? Essas espécies são heliófitas, viu? Retomando aqui, bom, o Bruno, ele perguntava... O Bruno, ele perguntava aqui, professor, e a seringueira? Eu acho que a pergunta dele era em que categoria a seringueira está, né? Bom, a seringueira é uma espécie, tá, que cresce muito, ela tolera a sombra enquanto planta jovem. Então, ela está nesse grupo aí das eciófilas. Ela está no grupo das eciófitas. Enquanto planta jovem, ela não vai sucumbir, ela não vai morrer na sombra, tá? Mas ela vai crescendo lentamente e vai procurando, né, espaço. Na hora que ela encontra luz, aí ela acelera o seu crescimento, e aí ela cresce de forma a ficar, de forma a abrir a copa, né, e sombrear as outras espécies. O crescimento dela é lento, vai demorar muitos anos, né? Então, ela é classificamente, o Bruno, te respondendo, a seringueira, classicamente, claramente, ela está no grupo aí das eciófitas. Perfeito? Deixa eu ver se chegou mais alguma pergunta aqui. É isso aí. Bom, prosseguindo, né, as eciófitas, né, já dei aqui uma introduzida no que seria, né, elas toleram, viu, pessoal, a sombra, o sombreamento, tá? Mas nenhuma planta vai permanecer sombreada, tá? Por toda a vida. Não, permanece? Permanece. Tem espécies aí que elas precisam de pouco brilho solar.
Mas, basicamente, essas espécies aí, esse ófitas, tá? Na sua idade mais jovem, essas plantas, tá? Elas constituem arbusto, tá? Que vai ficar ali na sombra, apenas esperando a oportunidade de o quê? Né? Sair da sombra das outras e crescer, né, finalmente, né, numa árvore frondosa, ou melhor, uma árvore frondosa, né, com muita sombra, tá, para sombrear as demais. Então, isso é uma característica das estiófitas. Veja bem, imagine vocês que na floresta, né, quando uma árvore tomba, aí ela oferece oportunidade para uma espécie aí como a seringueira, né, uma espécie aí como a castanheira, da nossa região aqui, espécies outras aí do tipo aroeira e tal. Então, quando abre aquele clarão, né, um raio corta, que derruba uma árvore, ou ela morre, alguma coisa acontece, ela aproveita aquele espaço, né, para crescer e finalmente, né, se transformar na planta que ela tem ela tem capacidade de ser. Tá? Ela é estrategista, nós chamamos ela de estrategista K. Esse termo K, né, ele remete matematicamente a gente pensar numa constante, ou seja, o crescimento dela não o crescimento dela é mesmo uma constante, né? Ela não é assim, aceleradamente, tá? Ela começa crescendo um pouquinho, ela tem aquela velocidade constante e lenta de crescimento, tá? É uma estrategista K. A longevidade, tá? Algumas vezes muito longa. É isso, né? Essas espécies aí, elas duram mais do que uma geração humana, perfeito? Madeira, produz madeira de uma forma variável, mas essa madeira ela é quase sempre muito lenhosa, né? São árvores muito lenhosas. O que significa lenhosa? Significa que produz, né, um tecido muito resistente, né, de xilema, tá? De xilema, especialmente tecido vascular, né, de xilema, que ela que constitui ali o cerne, né, dessas plantas, perfeito? Dessas espécies. Bom, quanto à competição, elas têm uma habilidade muito grande para competir com as outras espécies. Por quê? Bom, ela não vai morrer na sombra, tá? É só aparecer a oportunidade que ela vai crescer mais e sombrear as outras. Assim acontece a competição dessas espécies ditas estiófitas, beleza? Basicamente, todas as espécies perenes, elas tendem a ser estiófitas. As espécies anuais ou de ciclo mais curto tendem a ser aí heliófitas. Tá bom, galera? Bom, prosseguindo, isso daqui ilustra, né, como que acontece a sucessão florestal. Tá? Inicialmente, você tem algumas espécies pioneiras. Pioneiro, vocês sabem, é aquilo que chega primeiro, né? Que ocupa o espaço primeiro. Tá? Em seguida, depois das espécies pioneiras, você tem as espécies, né, de uma fase intermediária. Tá? Aí eu imagino aí como as espécies, tá, intermediárias, essas que não crescem tanto, tá, mas que crescem de alguma forma. Qualquer arbusto aí, me ajuda aí a pensar um murici, né, uma murici, o que mais, gente? Piqui? Piqui. Não, né? Mas o piqui é demorado, viu? O piqui é demorado. Viagem aqui. Isso. O que mais? Me ajuda a pensar aí. Algumas faveiras, né? Mangaba. Mangaba. O que mais? Eu escutei uma voz feminina, não sei se era. Enfim, acho que não era da aula, não.
Araçá, professor? Araçá. Veja bem, eu sou honesto em dizer para vocês que eu não conheço araçá. Algumas aí que vocês estão dizendo aí, eu ouço falar, mas pessoalmente eu não conheço, viu? Mas, enfim, todas essas espécies aí a gente pode entender como espécies intermediárias, tá? Depois das espécies primárias e das intermediárias, o que vai ocupar a área? Vai ocupar as espécies frondosas, que são capazes de produzir, né, grande sombra. Tá? E aí, quando essas espécies chegam e crescem e ocupam a paisagem, nós dizemos o seguinte: não, esse ambiente aqui ele atingiu o seu clímax. Tá? Clímax significa que alguma coisa que chegou no seu máximo e alcançou também o seu equilíbrio. Perfeito? Eu quero, acho que isso aqui é a oportunidade de eu exemplificar uma coisa. Ali na Castanheira, daqui de Rio Verde, aquele lugar ele é um descampado. Tá? A galera tirou muito cascalho para levar para as estradas e tal. Né? Então, tem um grande buraco lá, e todo aquele cascalho, toda aquela você não tem terra ali, você tem uma composição ali de cascalho, né, aqueles pedregulhos, né, e veja bem, o que você pode plantar ali e que vai prosperar? Tá? Em princípio, eu diria para você o seguinte: é pouca chance de você ir lá plantar uma, né, uma laranjeira e prosperar. É pouco, é pequena a chance de você ir lá plantar limão China. Eu tenho certeza que não tem problema não, viu? Aquilo, né, pelo amor de Deus. Ah, enfim, vocês compreendem? Qualquer espécie, qualquer fruteira, né, que nós cultivamos, qualquer uma dessas espécies, você chegar lá e plantar, não prospera, tá? Agora, veja bem, eu me lembro, quando eu cursava agronomia na faculdade, nós fizemos uma visita e um trabalho lá na Castanheira. Esse trabalho consistiu no seguinte: olha, esse ambiente aqui ele está degradado. Tá? O que a universidade pode fazer para recuperar esse ambiente? Era uma disciplina de ecologia. O professor de ecologia, né, hoje eu vejo que muito sabiamente, né, ele nos orientou na direção certa. O que ele fez? Olha, turma, nós vamos aqui recuperar essa área aqui, degradada da castanheira, da cascalheira. Inicialmente, nós precisamos produzir matéria orgânica nesse solo. A gente precisa de restos vegetais, tá? Que vai decompor, que vai produzir humus. Tá? Produzindo humus, a gente já vai conseguir, né, vir com uma gramínea, né, às vezes algum capim e tal. E aqui a gente vai, aos pouquinhos, né, produzindo o ambiente, né, que vai receber depois o que nós queremos, né, ou seja, algumas espécies arbóreas, né, para recompor aquela paisagem, certo? Então, nós começamos plantando leucena. Bom, eu não sei se leucena todos conhecem, mas a leucena ela é uma dicotiledônia, tá? É uma espécie de folha larga, ela tem a folha larga, ela é dicotiledônia, leguminosa, tá? Ela é uma leguminosa. Espécie com essas características, né? As leguminosas, em geral, essas espécies têm a capacidade, tá? de produzir o ambiente ali. Por quê? Olha só, toda leguminosa, ela não precisa de adubação nitrogenada. Ela é capaz de fazer uma parceria com bactérias no solo, né? E produzir nitrogênio. E produzindo esse nitrogênio, ela consegue vegetar naquele ambiente inóspito. Ela consegue vegetar naquele ambiente. Então, a primeira coisa a primeira coisa daquele projeto ali foi levar leguminosas.
Levamos leucena, eu me lembro de levar leucena. Leucena, né, se vocês fizeram aí pastagem, forrageira, acho que vocês estão cursando agora, ela serve para banco de proteína, viu? Para o teu rebanho, em bovinocultura. Né? Você pode deixar um piquete lá, plantar com leucena, e aí ela serve como banco de proteína, ou seja, durante um dia na semana, você vai lá e coloca os animais lá para se alimentar das folhas largas da leucena, né? E fazer aquela suplementação proteica, né, na sua da alimentação. No resto do tempo ela fica aí pastejando gramíneas. Eu disse uma vez por semana, mas o ideal, na verdade, é 1 hora por dia, né? Diariamente os animais irem lá e fazer o pastejo aí dessa leguminosa. Então ela é muito própria, ela se adapta muito bem a esse ambiente hostil, tá? Lá da castanheira. E não somente castanheira, eu comecei a aula exemplificando, né, um ambiente de uma ilha lá do Oceano Pacífico, que em 3 anos ela começou a compor, né, a sua flora, né? Ela começou a compor a sua flora, certo? Então, eu tenho certeza, né, não dá para você começar de outra forma, senão através de uma leguminosa. Essas espécies, elas são mais apropriadas. Por que motivo? Porque fazem parceria com micro-organismos no solo, né, que são bactérias que produzem nitrogênio para elas suportarem aquele ambiente hostil. Certo? Bom, depois de ocupado por leguminosas, aí é a vez também de ser ocupado por gramíneas, tá? Gramíneas, né, de porte baixo, né, mesmo coisa aí de capim, perfeito? Em seguida, outras espécies, né, que nós chamamos de intermediária, elas começam a ocupar aquela área ali também. Então, imagine vocês que lá na castanheira, aquilo começasse a ser ocupado por uma lobeira, né, uma lobeira aqui, um açapeixe acolá, tá? E tudo isso vai ajudando a regenerar, né, aquela paisagem, aquele ambiente. Bom, ali você, uma vez tendo lobeira, uma vez tendo arbustos, um murici, uma vez contendo essas espécies, né, leguminosa, capim e tal, percebe vocês que já existe uma recuperação ali, já existe material vegetal, né, e ele está o quê? É material vegetal que cresce, morre, decompõe, né, alimenta o solo com humus. No humus vai sobreviver o quê? Mais micro-organismos. Tá? Os micro-organismos, eles são benéficos, eles trazem vida para o solo. Uma vez aquele solo umificado, você tem minhocas. Minhoca tem um trabalho importante, tá, em fazer galerias no solo. Então, isso vai revitalizando, né, aquele ambiente. E aí, passada essa fase, né, de ocupação intermediária, nós chegamos aí a uma outra ocupação, certo? Que é de realmente árvores, né, árvores de crescimento que formam arbustos, né, árvores com crescimento a formar muita sombra, né? Aí sim, nesse momento você pode conseguir, né, compor a paisagem, né, dessa forma mais completa, perfeito? Então, esse processo que eu expliquei para vocês, nós chamamos de sucessão ecológica ou sucessão florestal, tá? É bem assim. Acho que tem alguma pergunta. Sim, pode. Ali nessa parte lá da Cascaelha, Sim. ali tem muitas mamoneiras ali, né? Qual que é? Mamona, excelente, mamona, bem lembrado. É uma espécie heliófita e que contribui muito para essa fase inicial. Pois é, nesses lugares, principalmente igual ali,
bem antes, eu acredito que o pessoal ainda não estava levando, que hoje leva bastante material, né? Dessas caçambas, de entulho, essas coisas leva muito para lá. Está sendo um ponto, somente material de construção, né? Resto de construção. E bem antes já existia, já estava nascendo bastante mamoneiras ali. Tava, então, né? acredito que isso seja uma... O seu microfone, Natal, parece que fechou o seu microfone. Sim, eu falei e eu fechei aqui para não dar microfonia. Certo. Ah, bom, entendi. Então, você já via lá ocupação por mamoneira, né? Essas espécies aí. A tendência é essa mesmo. Bom, falando aí sobre a castanheira, o buraco lá é muito grande, né? Então, tudo que é produzido de entulho, né? De resto de construção, isso é direcionado para tampar esses buracos. Querem outro exemplo, né? Um outro buraco que tem em Rio Verde, acho que já tamparam já, é no antigo britador que tinha ali perto para lá da Rinco, né? E, bom, eu sou, quem fez na época foi tirando muita terra para vender terra, né? Foi vendendo terra. E aí deixou um buraco lá muito grande. Inclusive, na minha infância, eu ia para lá, né? Eu ia brincar nesse buraco lá. Porque o causador do buraco que eu estou me referindo, né? Era meu avô, rapaz. Ele mexia com a mineração, né? Ele quebrava brita, produzia pó de brita. No passado, ele mexeu com produção de tijolo. Então, aquela área que hoje é da Comigo ali, que tinha uma chaminé, né? Era a chaminé do seu Nailor, né? Meu avô que mexia com aquele negócio lá, né? Ele foi rico aí, teve muita coisa, mas não deixou nada para mim não, viu? Bom, tem essa história, eu preciso ir lá no buraco lá do setor industrial lá, para ver se eles já tamparam com entulho, porque o projeto lá era levar caminhão e levar caminhão de entulho para tampar aquilo lá, né? Então você tampa, inicialmente você preenche, mas depois tem que vir uma camada de terra, né, para se quiser ocupar a área com reflorestar a área, perfeito? Acho que tem alguma coisa no chat aqui, deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Bom, o Howard, ele faz uma pergunta aqui, né? Se as plantas, né? Os arbustos, as árvores, que tem a estratégia de crescimento, estratégia K, ele pergunta se ela tem um crescimento linear. Bom, Howard, é muito bem observado, viu? Matematicamente, se a gente for pensar o crescimento linear, significa uma coisa que começa, ela vai crescendo em linha reta, né? Aqui você tem uma equação linear, né? Você tem uma equação do primeiro grau. Quando você pensa, então faz muito sentido, é um crescimento constante, né? Perfeito. No caso da estrategista R, né? Aí isso pode ser representado matematicamente, né? Por um gráfico que ele vem baixo aqui, de repente ele acelera, né? Então uma curva. Isso daqui seria uma equação exponencial, né? Então a estrategista R, ela tem uma estratégia de crescimento exponencial e a estrategista K, essa estratégia é de um crescimento, né, linear. É muito bem observado isso daí. Perfeito, gostei da sua compreensão. Muito bem. Dando continuidade aqui, né, à sucessão florestal, né? Olha só, em função do tipo de substrato que a vegetação coloniza, a sucessão pode ser primária ou secundária.
Gente, quando se diz aqui substrato, o substrato nada mais é do que o solo, viu? É o cascalho, que a gente se referia ali na cascalheira, né? É o cascalho, ou então é a rocha proveniente do derramamento de lava vulcânica, né? Que forma uma ilha aí no Pacífico, tá? Isso é um substrato. E o substrato, bom, a vegetação coloniza, né? Ali, ela pode ser primária ou secundária. Então, vamos aí a esses conceitos. Segundo estes autores, isso era trecho de um texto, não aparece aqui o autor, precisava colar, né, ali, fazendo referência ao autor. Bom, mas alguns autores, né, eles mencionam o seguinte: a sucessão primária é aquela que ocorre em substrato que antes tiveram vegetação, como, por exemplo, em materiais de origem vulcânica, sedimentos depositados por rios e etc. Essa sucessão primária ela ocorre de forma lenta e, em geral, inclui uma fase de melhoramento do sítio, ou seja, de melhoramento do ambiente. O sítio ali é um ambiente, é um local, né? Na qual as espécies fixadoras de nitrogênio, lembre-se, eu falava da leucena, que é uma espécie leguminosa fixadora de nitrogênio. Então, essas espécies fixadoras de nitrogênio podem ter um papel preponderante. Esse autor aí, ele coloca em texto, né, aquilo que a gente falava em slide anterior. Tá? Isso é chamada ocupação primária. Ocupação primária. É uma área que não era vegetada antes. A gente tem que preparar o ambiente. Qual a melhor forma? Traz uma leguminosa. Olha, planta aqui a leucena, que ela vai se encarregar de melhorar o solo, de melhorar, né, aquele solo, aquele ambiente inóspito. Ela vai melhorar ele de forma a ele poder receber espécies, outras espécies, né, mais exigentes no futuro. Tá? Agora, esse ambiente, tá, ele pode ser colonizado de uma forma que nós chamamos de sucessão secundária. Tá? Nesse caso, o processo é um processo de recuperação da floresta depois de uma perturbação, ou seja, de uma derrubada. Em casos de clareiras grandes, a sucessão inicia com o desenvolvimento de uma vegetação herbácea para dar lugar a uma vegetação arbórea, para depois dar lugar a uma vegetação, está repetido aqui, arbórea, que com o tempo vai assumindo a estrutura e composição da floresta original. Bom, em síntese, nós temos aqui, nesses dois parágrafos, né, dois tipos de colonização da área ali. Tá? O primeiro tipo é uma colonização primária, antes não tinha nada, então você tem que trazer uma leguminosa para melhorar o solo. O segundo caso é um caso seguinte: não, essa área ela já era ocupada, tá? Aí fizemos a derrubada e essa área ela vai regenerar a sua vegetação de antes, ela vai regenerar. Esse é o exemplo da Juquira, né? De áreas que foram derrubadas lá na floresta amazônica, ali norte de Mato Grosso, né, Pará, etc. Perfeito? Muito bem. Bom, ainda sobre a sucessão florestal, veja isso. Quando a sucessão ocorre em sítios livres da vegetação original, ela ocorre em 3 estágios, tá? A saber, quais são esses 3 estágios? Tá? O primeiro estágio é o estágio de floresta incipiente. O segundo estágio é o estágio de floresta em transição. E o terceiro e último estágio é o estágio de floresta madura. Então, perceba aí a evolução, né? Floresta incipiente. A palavra incipiente, pessoal, significa uma coisa que está no princípio, né? Que está começando agora. Isso é incipiente. Tá?
Então, a floresta incipiente é um dos estágios. O segundo estágio é de floresta de transição. Os nomes aí já remetem a gente a pensar em alguma coisa. Floresta incipiente são alguns arbustos, eles ocorrem ali de uma forma espaçada, um aqui, outro acolá, né? Já no estágio de transição, aquela paisagem ela é mais densa, ela é mais habitada, já começa a surgir espécies que cresceram mais, né, que vai sombrear e coisa e tal. O último estágio é de floresta madura, né? Ali você tem a composição final, né, da floresta. Perfeito? Bom, pessoal, falta 20 minutos para o final dessa aula. Eu deixei um exercício, viu? Eu deixei um exercício para vocês responderem. Exercício bem simples. Então, entra lá no portal, responde o exercício. E quem responder está liberado. Eu vou fazer a chamada agora. Perfeito? Dúvidas, quem tiver dúvida, manda a pergunta para cá. Tá? Que a gente está disponível para perguntas. Né? Beleza? Enquanto isso, eu vou fazendo aqui a chamada também, né? É praxe, é de lei, né? Fazer uma chamadinha. Tudo bem. Eu esqueci o certificado de herbácea. Ô, Rafael, como que é a sua pergunta? Eu escutei pouco. Certificado de herbácea. Chegou só o eco aqui. Escreve no chat, porque eu não estou entendendo. Certificado de herbácea. Alternância, o que significa alternância? Não, herbácea. Deixa eu ver aqui, mandaram escrito aqui para mim. Deixa eu ver. Professor, dá uma olhada no seu celular, por favor. O Renner. Acho que o Renner está explicando aqui a ausência dele. Herbácea, eu acho que quer dizer plantas rasteiras. Herbáceas. A pergunta do Rafael é o que é plantas herbáceas. De alguma forma foi respondido por colega aí, eu acho, pela voz, eu acho que é o Natal. Plantas rasteiras. Não deixa de ser as plantas rasteiras aí, eu entendi a tua mensagem, né? Sim, são plantas herbáceas. Mas todas aquelas plantas, né? Aqueles arbustos, né? Aqueles vegetais que não crescem muito, tá? Então, o que caracteriza as plantas herbáceas é ter um caule que ele não é lenhoso. É um caule mole, compreende? Herbáceo, tá? Remete à ideia de um caule mole, tá? De uma planta baixa, perfeito? Então, exemplo de plantas herbáceas, tudo que nós cultivamos são plantas herbáceas aí, ó. Soja, feijão, certo? Sorgo, milho, são plantas herbáceas. Essas plantas que espraguejam, a lobeira, mata-pasto, que mais? Malícia, todas essas espécies aí, tudo são herbáceas, viu? Veja que quando elas conseguem formar algum caule lenhoso, mas isso é facilmente quebrado, né? Não é um caule rígido e não cresce muito. A herbácea é isso, tá? Tem um caule mais flexível, perfeito? Acho que quem respondeu lá, acho que foi o Antônio, professor. Foi eu, não. Foi o Antônio. É isso aí.
Galera, atenção para a chamada aí. Ao responder a chamada e responder ao exercício, você está liberado. Hoje é 11. Hoje é 11 de setembro. 11 de setembro, né? Dia fatídico do atentado às torres do World Trade Center. 11 de setembro. Já fazem 18 anos. Deixa eu ver aqui quem está presente. Bom, Alan Carlos está presente. Estou presente. Ana Karen, Andréia, Antônio Soares, o Antônio de Pinho, vou adicionar aqui no final. Presente. Caio César, Carlos Henrique, Clébio, Clay. Presente. Clébio, sim. Clay não está? Não está. Jim, Divino está, né? Não está. Eduardo Fernandes, Egnaldo, Fernando Danner, Francisco, Gabriel Cruvinel, Geslaine, Elder Regis. Elder tá aí, né? Estou presente, professor. Beleza. Hudson, Jailson, João Lucas, José Augusto, Josemar, Júnior César. Presença. Júnior César está presente. Josemar está, Júnior César também. Leonardo Lourivaldo, Lucas Barros, Lucas Lincoln. Ô, professor, o Clay tá falando que tá sem áudio, viu? Ele tá presente na aula. Ah, tá. Perfeito. Perfeito. É que a janelinha dele não apareceu aqui. Lucas Barros, Lucas Lincoln, Lucas Rezende, Lucas Vieira, Luiz Gustavo, Myron tá aí? Marcelo, Mariana, muita falta, viu, gente? Não sei se é só sexta-feira. Nos outros dias o pessoal tá faltando de estado. Ei, professor, tá feio, hein? Todo dia tá faltando de estado? Tá quase desse jeito. Ontem. Professor, depois não esquece de colocar meu nome aí, ó. Eu saí em Anápolis ontem, era 9 horas da noite, cheguei hoje, 8h30 da manhã. Bruno Ribeiro, vou colocar aqui, Bruno. Isso, obrigado. Galera, eu não entendo, não. O pessoal matricula e não vem. Professor, tô presente, hein? Mirane, né? Ainda não cheguei no teu nome, daqui a pouquinho. Eu estava na Mariana, Marisa, Maurício, Mirane, vou colocar aqui presença para você. Monaísa. Valeu. Monaísa não está. Natal. Está. Natal presente? Beleza. Paulo Henrique. Paulo Saraiva. Presente, Paulo Saraiva. Ótimo. Rafael Luiz. Rafael Luiz está presente. Rafael Silva. Hauer está presente.
Hauer presente, professor. Perfeito. Renner pai? Presente. Beleza. O filho não? O filho trancou a matrícula. Trancou? Trancou. Certo. Bom, tomara que volte, né? Ele vai voltar o ano que vem. Pelejei com ele, mas ele ficou irredutível. Aham. Bom, beleza. Rodrigo Fernandes. Ronilson. Ronilson estava na primeira aula, agora ele não está, não? Talvez não seja matriculado, né? Vinícius. O Alisson. O Alisson estava na primeira, agora não está. O Arlen. O Wellington Bruno. Presente. O Wilker. Alguém, eu não falei o nome, pessoal? Acho que não, né? Beleza. Então tá feita a chamada. Quem fez o exercício está liberado. Sim. Não, é só... Tem uns dessa lista aí que eu acredito que seja o pessoal que, da minha turma. Eles trancaram, viu? Agora não sei se a Priscila, ela sempre informa os professores, porque tem o Arley, por exemplo, o Tony, esses daí tudo foi trancado, a Andréia. O Tony era calouro, não era não? Ele quis começar, mas desistiu. Então, na verdade, ele fez foi trancar, que é o Anton Gnoni, eu acho. Isso. Foi assim mais ou menos. Então ele tinha cursado disciplinas no semestre passado, né? Sim, não tava. Aí que a maioria que até onde eu sei, trancaram. Certo. É um período difícil, né? Professor. Hein? Sobre aquela atividade de mecanização lá que o senhor tinha passado, que era para enviar pelo e-mail e não está dando certo, aí pode enviar por onde? Bom, é que não tem erro, pode enviar no e-mail, mas se você preferir, envia no WhatsApp lá. Certo. No grupo ou no privado? No privado. Certo. Então tá bom. Obrigado. Disponha. Outra dúvida aqui, deixa eu perguntar. Professor, meu pai ele trabalha com silagem, essas coisas. Aí esse dia eu passei lá com ele e eu vi que ele tem uma maquininha, ele trabalha com um maquinário lá de como é que fala? De recolher cílio, sabe? O cílio fica lá no coberto, né? Ele vem com o negócio e coloca. Como que é o nome daquela máquina? De ensilar? É tipo uma bazuquinha, né? Pequenininha. Aí ele levanta, que é hidráulico, né? Levanta e vem com rolo e eu queria saber só o nome dela. Não, é uma bazuca, né? Só que é uma bazuca que ela é basculante, né? Ela levanta. Então é bazuca mesmo? Eu chamo de bazuca. Eu vou pesquisar aqui se tem algum outro nome aqui, peraí. Mas a função dela é bazucar, né? Equipamento bom, né, rapaz? Você chega, bascula ela. Mix. Então, tá certo. Tava no Mato, você conheceu lá a fruta da castanheira? Isso foi uma pergunta? A castanheira. Repete para mim a pergunta? Eu não sei se foi uma pergunta. A internet tá travando. Tem alguém com o áudio aberto aí? Tem. Sabe o que acontece? É porque se a pessoa não estiver sozinha,
Aí alguém que conversa na casa faz abrir o áudio automaticamente. Você conheceu a fruta da castanheira? Conheci e é caro, viu? Não. O coco, que é o que... Sim, conheci. Lá em Juara, lá no norte de Juara, lá, tem um distrito de Paranorte. Lá tinha castanheira dentro do distrito. Lá tinha tudo, rapaz. Tinha uma anta com os filhotes lá, sabe? Ela era de Tem demais, estimação. moço, é praga. Tem. Eu tenho, acho que eu tenho guardado aqui a fruta da castanheira, o ouriço, que se fala ouriço. O fruto, né? Uhum, eu tenho Porque aqui guardado aqui em casa, acho que eu tenho. A castanha a gente encontra no mercado aí, é super gostosa, ela é super nutritiva, né? Depois, na próxima aula do senhor, eu vou ver se eu acho ali para me mostrar aqui para quem não conhece. Menina, que lá dá um trabalho para quebrar, mano. Dá, né? Uhum. Às vezes tem que saber, né? Tem uma pontinha lá, você casca ela com facão, ela sai as castanhas tudinho. Sai. Eu tinha um estudante que ele encheu uma carreta de castanha. Ganha dinheiro, hein? Nossa Senhora. Uma lata de castanha, que é uma lata de 15 quilos lá, ele vendia por R$20. Agora imagina uma carreta cheia. Não, uma lata de castanha aqui dessa de 15 quilos vai custar nada, quase R$150. Tá, mas a castanha é de fruto, né? Eu acho que não era de fruto. Aí, tá falando do fruto, né? A semente, né? Ele não tirava a semente aí, que nem você disse. Isso aí. Pois é, professor. Até semana que vem, com fé em Deus. É isso aí, se Deus quiser. Um bom final de semana a todos aí. Obrigado. Um bom final de semana também. E aproveita para descansar, para trabalhar, não sei. Até mais. Até mais, obrigado. Até semana que vem também. Boa noite. 10 horas. Né? Olá, Rafael. Boa noite. Eu vou aproveitar para pôr minhas atividades em dia, meus trabalhos em dia, que tá tudo sem terminar. Certo. Se Deus quiser. É isso aí, Renner. É isso aí. Vamos cuidar, né? Cuidar, porque senão o bicho pega.
Professor, tem que parar a gravação ou não? Ah, tem que parar. Pesquisa. Deixa eu ver aqui.